boa noite a todos os irmãos, boa noite àqueles que vão assistir, acompanhar essa ministração aqui também pelo canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, né? Aqueles que tiverem o desejo de acompanhar conosco essa reunião ao vivo, né? Entre em contato conosco pelas redes sociais. Meu nome é Rony, para aqueles que ainda não me conhecem, faço parte do Tropa de Jesus e também faço parte desse braço ministerial que é o Homens do Top. Amém? Glória a Deus. Então, né, como eu tinha falado ali, o nosso assunto hoje vai ser a cobiça, né? Algo que já é expressado na Bíblia, já é falado muito aí na Bíblia, e lendo um pouquinho os textos, estudando um pouquinho os textos aqui, eu vi o quanto isso é perigoso, o quanto ele é grave para nós como cristãos, né? Como filhos do Senhor, a questão da cobiça. E a cobiça, ela nos afasta, né, do Senhor, e o relacionamento com o Senhor em relação à cobiça, ela é, digamos assim, uma contramão, né? Nós vamos na contramão. Quando nós cobiçamos, a gente está na contramão do Senhor. E isso não agrada ao Senhor. A gente vai ver aqui pelos textos que nós vamos estudar, a gente vai ver o quanto isso desagrada ao Senhor. Então, primeiramente, para a gente começar aqui, falando sobre essa cobiça, a primeira coisa que eu tinha feito aqui seria pesquisar sobre o significado dessa palavra, né? Precisamos saber primeiro o significado dela, para a gente também fazer uma associação no contexto geral, principalmente nas escrituras. Às vezes, quando a gente ouve uma ou outra palavra, a gente acha que não tem nada a ver com a cobiça, mas não, ela tem a ver sim. Amém? Então, aqui a cobiça diz assim, é um substantivo feminino, mas ela diz assim, desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Vamos lá, então. Tinha parado ali onde que eu tinha falado sobre as definições, né? Sobre o que era a cobiça. Enfim, então aqui, ó. Cobiça, desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Desejo imoderado de bens, riquezas ou honras. Ambição, avidez e concupiscência. Essa palavra aqui a gente acaba vendo bastante na Bíblia sobre a concupiscência. Então, observe que a cobiça, né, o significado da cobiça, ela está ligado tanto a desejo imoderado, ou seja, incontrolável, e também com essa ambição e com a concupiscência. Amém? Baseado nisso, trouxe um texto aqui, até tinha mais, mas eu vou trazer um aqui que fala justamente sobre a cobiça, que está lá em Êxodo, que é um dos mandamentos do Senhor. Então, Êxodo capítulo 20, versículo 25, ele vai estar dizendo assim, não, perdão, acho que é o 17, versículo 17. Êxodo 20, versículo 17. Ele vai dizer assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que é de teu próximo. Então aqui o Senhor já dá uma instrução sobre a cobiça. Ele já deixa instruído. Agora eu quero passar lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios, deixa eu ver aqui se eu acho que é o 10. Que aqui ele vai estar falando, vai dar início, vai dar o pontapé para o nosso texto. Depois eu quero que vocês deixem marcado aí que nós vamos lá para Números também. Então, 1 Coríntios 10. Primeira Coríntios 10, versículo 1, vai estar dizendo assim. Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, e na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Glória a Deus. Então aqui, deixa eu seguir aqui para a gente
concluir. Depois eu abro esse parênteses aqui, eu quero conversar com vocês a respeito desse texto, que parece que ele está fora do contexto daquilo que nós estamos falando, mas vocês vão ver que tem totalmente uma ligação. Ele diz assim no versículo 5: mas de muitos deles Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto, ou seja, morreram no deserto. Versículo 6: ora, estas coisas foram exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más, como eles cobiçaram. Ou seja, a gente já percebeu aqui também que essa cobiça trouxe a morte para eles, mesmo eles estando libertos, porque aqui nessa passagem, quando ele fala que eles foram batizados lá em Moisés, tanto na nuvem quanto no mar, era o que o Senhor já tinha retirado o povo lá do Egito. Então, observe que esse batizado na nuvem e no mar significa o quê? Uma aliança que o povo tinha feito com o Senhor. E olha, depois que ele fala isso, ele diz que todos comeram de uma bebida e bebiam de uma bebida espiritual. Comiam e bebiam de algo espiritual. E eles bebiam da rocha, e essa rocha era Cristo. Ou seja, o que hoje nós fazemos, que nós comemos e bebemos, que aponta para Cristo? A ceia. Então, observe que aqui, além do batismo, eles espiritualmente fizeram uma ceia. Então, batismo nas águas e ceia, aliança com o Senhor. Então, observe que o Senhor ele tinha tirado esse povo aqui do Egito, tinha passado ele pelas águas, tinham batizado ele em Moisés, tinham feito essa aliança através de uma ceia espiritual, e logo abaixo aqui o Senhor diz que reprovou eles por conta da cobiça, e por conta disso todos eles ficaram, algumas versões vão dizer que eles ficaram estendidos no deserto, eles morreram no deserto. Então isso não agradou, que é o que a gente acaba às vezes fazendo com o Senhor. Nós somos libertos, fazemos essa aliança com o Senhor, e muitas vezes nós cobiçamos a nossa vida anterior, coisas que pertencem à nossa vida anterior. E olha o resultado que aconteceu lá no Antigo Testamento. Morte. Claro que hoje nós temos o quê? Nós temos Cristo, né? Mas isso também não nos exime das consequências da cobiça, que pode nos gerar uma apatia espiritual, um afastamento do Senhor, um afastamento do propósito do Senhor, a proteção do Senhor que nós temos quando nós firmamos essa aliança, toda a provisão do Senhor, porque aqui o povo ele era provido pelo Senhor no deserto, depois que ele fez a aliança. Então veja o quão perigoso é para nós hoje a cobiça, quanto ela nos prejudica. E o texto que vai apontar, que eu quero falar aqui, que eu quero usar para mostrar esse exemplo aqui, está lá em Números. Números capítulo 11. Vou falar ali a partir do versículo 4. Esse texto aqui até a gente já andou estudando. Aqui o Senhor já tinha retirado o povo do Egito. O Senhor já tinha providenciado o maná para o povo. E o Senhor estava levando o povo pelo deserto agora com um propósito. Era como se fosse uma limpeza, uma transformação, renovando a mente do povo, tirando aquela mente de escravo, dando uma mente liberta, uma mente livre, e também estava trocando tudo do povo. A alimentação, antes tinha vários deuses que era adorado lá no Egito, agora se tem um Deus somente. Esse Deus ele providenciava tudo. Nós lemos aqui também, tem nesses textos aqui, se você for ver, que o Senhor, à noite, ele era uma coluna de fogo, durante o dia ele era uma coluna de nuvem que protegia o povo. O Senhor ia adiante do povo, batalhando, lutando as lutas, as guerras, vencendo, livrando o povo em todo o caminhar. Então, o Senhor ele protegia e provia tudo para o povo, além da aliança que ele tinha feito, passando pelas águas e fornecendo essa comida e essa bebida espiritual. A rocha que seguia. Se você for ler Números, acredito que vocês lembram de uma passagem que diz que o Senhor
pediu para que Moisés ferisse a rocha, para ele extrair a água da rocha. Em um outro momento, ele pediu para que Moisés falasse com a rocha. Mas ele fez a mesma coisa, ele acabou ferindo a rocha e ele arrumou um problema com o Senhor depois. Mas essa rocha aqui que acompanhava o povo no deserto, como nós lemos lá em 1 Coríntios, era Cristo. Era como Cristo se apresentava. Veja que o Senhor ele se apresenta na nossa necessidade, naquilo que nós necessitamos. Como o povo naquele momento precisava de água, ele se apresentou em algo que fornecesse essa água. Amém? Então, versículo 4, a partir do versículo 4, aqui então o Senhor retira o povo do Egito, né? E aqui no versículo 4 vai começar uma questão que também nós temos que ter muito cuidado. Olha o que ele diz aqui. E no meio deles, desse povo, né, o povo que saiu, o povo de Israel que saiu do Egito, olha o que ele diz. E no meio deles havia alguns estrangeiros que sentiam um anseio. O que é esse anseio? Um desejo. E os filhos de Israel também choraram outra vez. E perguntaram, quem nos dará carne para comer? Versículo 5. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos livremente no Egito, e os pepinos, e os melões, e os alhos porros, as cebolas, os alhos. Mas agora a nossa alma está seca, não há nada além deste maná diante dos nossos olhos. Olha que complicado. Você é liberto, é retirado do lugar de escravidão, você é provido, mesmo que no deserto fosse um lugar fora da área de conforto, mas você era provido em tudo, até o ponto de que um povo estrangeiro, um povo que estava mesclado, porque não era o povo de Israel, por isso que eu falo das nossas companhias, as pessoas com quem a gente anda, temos que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa que não segue o Senhor, que não tem o Senhor, ela pode nos influenciar justamente a reclamar, a murmurar, a cobiçar coisas do mundo e reclamar contra o que Deus tem fornecido para nós, que foi o que aconteceu aqui. Esse povo mesclado que veio junto com Israel começou a sentir um desejo, e esse desejo contaminou esse povo. É onde o povo começou o quê? Cobiçar novamente o que eles tinham lá no Egito, desejando então voltar a ser escravo. É a mesma coisa, irmãos, quando se a gente hoje se arrependesse de ter aceitado Cristo como Senhor e Salvador, reconhecido Cristo como Senhor e Salvador. Eu preferia a vida que eu tinha lá no mundo. Eu preferia as coisas que eu tinha no mundo. Se eu pudesse voltar desfazendo a obra do Senhor, né? Vamos andar um pouquinho aqui para frente, para a gente ver aqui o que o Senhor vai estar dizendo. Vamos avançar ali para o versículo 18. Então, depois que teve toda essa reclamação, se vocês forem ler no versículo 11, só anotem aí que depois no versículo, para vocês lerem depois, até Moisés foi reclamar com o Senhor. Veja que perigoso. Até Moisés foi reclamar, por que o Senhor me deu esse povo? Acaso fui eu que gerei esse povo? Então veja que até o líder foi reclamar. Mas no versículo 18, olha só o que ele diz. O Senhor já deu uma sentença, no versículo 16, o Senhor vem e fala com ele. No versículo 18, ele pega e fala para o povo. Ele diz assim, versículo 18, e dize ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Já que o povo estava com esse anseio, com esse desejo, então ele disse, santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porque chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem os dará carne para comer? Quem nos dará carne para comer? Porque tudo ia bem conosco no Egito. Olha só, tudo ia bem comigo quando não tinha Cristo. É a mesma coisa que a gente falar isso hoje, irmãos. E por isso o Senhor, porque tudo ia bem conosco no Egito, e por isso o Senhor vos dará carne e comereis. E não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias e nem 20 dias, mas durante um mês inteiro, até que vos saia pelas narinas, até que vos seja repugnante, porque
desprezaste, olha que palavra forte, porque desprezaste o Senhor que está no vosso meio. Choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Olha que forte. Veja que o povo aqui, o Senhor habitava no meio do povo. E agora o que nós vamos dizer dos dias de hoje, o qual o Senhor habita em nós, e não no meio do povo? Que fizemos nós para merecer que o Senhor habitasse em nós? Homens maus, mas o próprio Senhor habita em nós. E nós ter esse anseio, esse desejo em tornar-se escravo, isso é o que a cobiça gera. É isso que a cobiça nos leva para nos afastar cada vez mais do Senhor, desejar coisas do mundo, coisas que não agradam ao Senhor. Então isso é muito perigoso, a gente se desfazer, como a gente diz, né? Se desfazer das coisas que o Senhor tem fornecido, o que o Senhor tem providenciado. Tudo o que ele faz é na medida perfeita. É na medida perfeita. Seguindo aqui, vamos avançar um pouquinho ali para o versículo 31, do mesmo capítulo, capítulo 11, versículo 31. Depois que eles choraram, que eles murmuraram por causa desse anseio, esse desejo que eles tiveram, né, e cobiçaram, assim como falou lá em 1 Coríntios, que eles cobiçaram algo que era mal. Olha o que ele diz aqui no versículo 31. Então veio um vento do Senhor, olha, um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar e as fez cair no acampamento. Estava um dia de viagem de um lado e estava um dia de viagem do outro lado. Então imagine, irmão, da onde você mora, você caminhar um dia inteiro e todo esse dia que você caminhar tendo codornizes no chão. E aqui ainda diz que a altura dava 2 côvados. Então era muita carne. Era muita carne. Pensa, um dia de viagem para um lado, um dia de viagem para o outro. Quanto hoje um ser humano consegue andar em um dia? Então imagine quanta carne foi fornecida pelo Senhor. Olha o que ele diz aqui, ó. E ao redor do acampamento. E era 2 côvados de altura sobre a terra. E o povo levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e recolheu as codornizes. Aquele que colhera menos, colhera 10 homeres, ou algumas versões vão dizer gômeres, e aí espalharam ao redor do acampamento. Aqui eu quero só dar uma pausa com vocês, que eu agora no fim, como eu não consegui anotar aqui, deixa eu só ver se eu consigo pegar aqui. Eu quero só fazer uma comparação aqui em relação a essa quantidade, tá? Aqui eles falam que os 10 homeres é uma medida. Deixa eu ver, eu queria achar isso aqui, não sei se eu vou conseguir achar agora de pronto aqui. Mas deixa eu tentar aqui, que eu gostaria de ler com vocês, eu tinha anotado lá no computador. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, achei. Êxodo 16. Anotem aí. Êxodo 16, versículo 16. Tá? Qual que é a comparação que eu quero fazer com esse texto? Êxodo 16, 16 vai estar falando da quantidade que o Senhor ordenou para que eles recolhessem diário de maná. E aí nós vamos comparar a quantidade que o Senhor falou para eles recolher diariamente do maná com a quantidade de carne que cada um recolheu. Ou seja, aqui ó, no versículo 16 vai dizer assim, ó, isto é o que o Senhor vos ordenou, ajuntai dele cada homem segundo o seu comer, um homer para cada homem, de acordo com o número de vossas pessoas. Ou seja, um homer. Aqui de carne, o que juntou menos, juntou 10 homens. Ou seja, juntou 10 vezes mais do que o maná quando o Senhor deu a direção da porção.
Então, um homer era mais ou menos um jarro da época, né? E 10 homeres daria mais ou menos uma arroba, porque aqui ele vai estar explicando também, nesses textos, que um homer era a 10ª parte de um efá. Esse efá, no hebraico, ele quer dizer arroba. Então, a medida completa que eles mais usam seria arroba. E a medida que o Senhor deu aqui para o maná seria a 10ª parte. Mas era o suficiente para uma porção diária. E aí, quando eu comecei a ver essa questão aqui da quantidade, que se um homer era suficiente por dia, o porquê que cada um deles colheu 10, o que menos colheu, colheu 10 vezes mais. E aí o Senhor me chamou a atenção nesse texto justamente para isso, que ele diz aqui, ó, no versículo 32, e o povo levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e recolheu as codornizes. E aqueles que colheram menos, colheram 10 homeres. Ou seja, a cobiça, ela está alinhada, ela nos traz o quê? A avareza, a soberba, querer sempre mais, além daquilo que necessitamos. Observe que o povo levantou cedo, trabalhou o dia inteiro, a noite inteira, o outro dia inteiro. E isso, quando a gente olha para os dias de hoje, você vê isso ou não vê? As pessoas que cobiçam, querer ter sempre mais, querer ter além do que necessitam, trabalham dia e noite, final de semana, dão a vida inteira e esquecem do Senhor, esquecem do que o Senhor tem providenciado para nós. Então, olha onde acaba nos levando a cobiça, a querer sempre além daquilo que nós necessitamos. E olha o que ele vai dizer aqui no restante do versículo, no versículo 33. E quando a carne estava entre os seus dentes, e antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo. E o Senhor feriu o povo com uma praga muito grande. E deu àquele lugar o nome de Quibrot Atavá, pois ali enterraram o povo que teve o desejo. Então, observe que, mesmo não agradando o Senhor, que o povo veio pedir algo que o Senhor não tinha, digamos assim, disponibilizado para o povo, o Senhor não deixou de fornecer. Porém, eu vi que isso aqui foi um teste, porque o Senhor começou a ver aqui que isso que desagradava a ele, o povo foi além, trabalhou dia e noite, e no outro dia mais para buscar aquilo que satisfaz o seu desejo. E olha como nos dias de hoje acontece isso, quantas as pessoas se esforçam para conquistar. As pessoas se esforçam para conquistar os seus desejos, mas não se esforçam um pouquinho para obedecer ao Senhor. Trabalham dia e noite para conquistar aquilo para si. Mas para alcançar as coisas para o Senhor, para fazer para o Senhor, para servir ao Senhor, não faz, não se esmera. Então, olha quão perigoso é, irmãos, como nós temos que ter esse cuidado. Para a gente não cair nessa armadilha do desejo, de fazer só a nossa vontade e entregar a nossa vida em prol do nosso desejo. Lembra que, citar aqui alguns exemplos, né? Quando a gente às vezes pede alguma coisa para o Senhor, e pede, e às vezes não é da vontade do Senhor que a gente tenha esse objeto de desejo nosso, né? Mas a gente insiste, ora, pede tanto para o Senhor até que o Senhor, então tá, eu vou te dar. Já que você está desejando tanto, eu vou te dar. Aí o Senhor te entrega. Quando você coloca a mão nesse objeto de desejo, as coisas começam a dar errado. Começa a dar errado, você começa a se afastar cada vez mais do Senhor e a vida vira uma loucura. Foi isso que o Senhor fez com eles. Providenciou a carne. Quando eles mastigaram, a ira do Senhor se acendeu. O Senhor fez um teste com eles e eles não foram aprovados. E o Senhor deu uma oportunidade.
Então, nós precisamos ter esse cuidado. E eu separei aqui um texto, quero ler para vocês aqui, rapidinho, para a gente já estar encerrando, sobre essa questão da cobiça. Eu vou ver se eu consigo separar ele mais ou menos aqui, junto com o que eu tinha já separado. Ele vai dizer assim: a cobiça é uma busca constante da satisfação de nosso ego, à custa de Deus e de outrem. É uma extrema preocupação com aquilo que nosso ego deseja, a satisfação ou a gratificação dos nossos desejos da carne. Já o amor é algo próprio de Deus. O verdadeiro amor é sempre doador, por natureza. Ele sempre deseja satisfazer a quem ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Né? João 3,16. Deus é amor, o amor é doador. A cobiça, ao contrário, quer receber. Sua tônica é basicamente o egoísmo. O amor dá e a cobiça estende a mão e pega. Olha que forte. O amor dá e a cobiça estende a mão e pega. Então, só para encerrar com esse texto aqui, o quão forte é, o quão perigoso é também, e eu creio também que nós, né, como seres humanos, não não nos agrada estar perto de pessoas, né, cobiçosas, e se não nos agrada, imagina o Senhor, né, o qual, como nós lemos nas Escrituras, ele é o objeto de desprezo quando nós não se agradamos daquilo que o Senhor fornece, quando nós não nos contentamos com aquilo que o Senhor nos coloca na nossa mão. Afinal de contas, ele sabe o que nós precisamos para cumprir esse propósito, não que a gente não possa orar e pedir algo ao Senhor. Mas não é porque nós vamos orar e pedir algo ao Senhor que a resposta dele vai ter que ser sim. Não. Nós vamos poder orar, mas se você ouvir um não do Pai, segue em frente. Não reclama porque não recebeu, mas agradece ao Senhor por aquilo que ele já providenciou, aquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos e que está à disposição. E que talvez aquilo que ele disponibilizou no momento é o necessário para que a gente prossiga. É o necessário. E se vocês forem observar o texto, né, até estava comentando aqui com a Fábio, estava lendo ali as escrituras acerca ali da saída deles, a gente já tinha estudado essa questão de números, e quando o Senhor mandou os 12 para espiar a terra, observe que no texto ele vai dizer que a viagem entre ir espiar a terra, colher os frutos, colher as informações e retornar era uma viagem de 40 dias, da onde eles estavam. Porém, o povo ficou no deserto 40 anos, por causa da desobediência do povo. Mas então entendam, o povo saindo do Egito até chegar na Terra Prometida, vamos colocar que eles demorariam 40 dias. Porque se eles foram espiar a Terra e demoraram 40 dias, a viagem deles tinha que contar o quê? Dias de ida, a estada no local, colher os frutos e voltar. Se você for dividir pelo meio, seria 20 dias, que era só o tempo de ida. Então, e ainda tinha o tempo ainda de colher os frutos, de olhar se a terra era povoada, se o povo era guerreiro, se tinha bastante guerreiros, se a terra era murada, a cidade era fortificada. Tinha tudo isso. Mas vamos colocar que eles demorassem uns 40 dias só para irem até Canaã. Nesse período, quem pediu maná, quem pediu pão foi o povo. Mas eu creio que o Senhor não queria que eles comessem nada nesse tempo, que fosse um tempo de jejum.
Por isso que quando eu olho para Cristo, quando ele foi batizado nas águas e o Espírito Santo vem sobre ele, para onde que ele foi levado para ser tentado? Para o deserto. Só que só depois de 40 dias que ele teve fome e aonde ele foi tentado por Satanás. Então o povo poderia ou não poderia ter saído do Egito a Canaã num jejum? Só que o povo murmurou. Aí o Senhor, tudo bem, então eu vou dar o maná. O Senhor providenciou o maná. Aí não bastou. O povo quis a carne. Então, observe que o povo nunca se agradou das coisas que o Senhor foi providenciando, sendo que o Senhor estava levando eles para a liberdade, para uma terra onde, como eles dizem, que mana leite e mel. Onde que quando eles voltaram de espiar a terra, trouxeram os cachos de uva que tinha que ser carregado por 2 pessoas. Só que o povo não entendeu. E aí eu olho lá para Jesus, vejo Jesus resistindo a Satanás, e Satanás começa a enlouquecer. Pô, como é que lá no deserto o povo quis pão? Ele aqui, justamente agora, pedir para ele transformar essa pedra em pão, ele não quis, ele está resistindo. E se você observar no texto, só depois que Jesus resistiu a Satanás é que daí sim os anjos vieram e o serviram. Então, olha que poderoso é nós seguirmos no caminho do Senhor. Andarmos com aquilo que o Senhor fornece para nós. Isso agrada ao Senhor. E a cobiça, ela vai, como nós lemos, ela vai nessa contramão. Enquanto o amor, ele é doador, a cobiça, ela estende a mão e pega. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Obrigado aí por mais um dia comigo. Vamos orar para a gente encerrar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer aqui por esse dia, pela palavra que o Senhor colocou aqui para nós hoje na mesa. Que essa palavra venha edificar os nossos corações, que essa palavra se sirva de alerta, Pai, para nós cuidarmos em relação a essa cobiça. Que a gente ande e viva com tudo aquilo que o Senhor tem fornecido, que nós sejamos gratos muito mais por aquilo que o Senhor já tem fornecido, porque cremos que o Senhor tem fornecido sim o suficiente para cumprirmos com o propósito. E que tudo que pedirmos em oração, tenha a ver com o propósito do Senhor, que tenha a ver com a eternidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, Pai, a semana dos meus irmãos. Abençoo os meus irmãos, Pai, que eles sejam prósperos no caminhar com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um abração. Todos fiquem com Deus.